Tô lendo uma história aqui que me lembrou muito coisas que aconteceram comigo, e é por isso que vem aquele negócio, né, de nenhuma experiência individual. É claro que não foi parecido exatamente com o que ela viveu aqui, mas como ela tá perguntando no final, eu vou aproveitar para contar o que aconteceu comigo. Oi, Jo, eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tenho 21 anos e cursava fisioterapia em uma universidade. Eu ia bem em quase todas as matérias, mas estava tendo dificuldades em uma matéria específica. Era uma disciplina muito difícil. Eu tinha ido mal durante todo o semestre e quando saiu a última prova, a nota da última prova, eu vi que eu ia pegar DP. Eu não sei o que é DP, mas enfim, dá para entender mais ou menos. Então eu decidi falar com o professor e fui até a sala dele. Como eu estava com 5,75 de média, a nota para não reprovar era 6. E eu pedi para o professor arredondar. E ele disse meio sussurrando: eu posso até arredondar se você deixar eu passar a mão no seu bumbum. Eu perguntei se ele estava falando sério e ele falou: deixa, vai, ninguém tá vendo e eu não conto para ninguém. Eu fiquei toda confusa. Eu era muito jovem, fui pega de surpresa e estava precisando passar na matéria. Então eu fiz uma coisa na qual eu me arrependo até hoje. Eu disse pra ele, tá bom, pode passar. E ele passou a mão no meu bumbum. Depois ele disse que iria me deixar com nota 6 para eu ser aprovada. Eu saí dali confusa, envergonhada e com raiva do professor e de mim mesma. Fui pra rodoviária, peguei o ônibus para de volta para casa e eu tava tão nervosa que eu fui até grosseira com um amigo meu que quis sentar do meu lado no ônibus. Depois disso, eu nunca mais fiz matéria com esse professor. E sempre que a gente se vê pela universidade, eu virava a cara, fingia que não o conhecia. Até hoje, tantos anos depois, eu me arrependo de ter deixado ele fazer aquilo. E é essa a história. Gostaria de saber se alguém já teve um caso parecido e como lidou com isso. Como eu falei, eu lembrei de mim. Eu não cheguei a esse ponto, tá? Mas esse negócio de professor dar em cima de aluno em universidade, caramba, isso é tão comum. É que eu não te julgo, tá, amiga? Às vezes, quando a gente tá precisando de nota na faculdade, a gente faz cada burrice, a gente faz cada besteira. Eu não te julgo por ter deixado, não. Pode ficar tranquilo. Agora, assim, quando eu estudava na faculdade, eu tive dois professores que deram em cima de mim. Não passaram dos limites, tudo, eles demonstravam interesse, mas não passou de limite nenhum, sabe? Eles super me respeitaram nessa questão. Um deles deu em cima de mim na época em que a gente estava vendendo ingressos para uma festa que a gente ia dar, que era era do meio do curso, a gente estava juntando dinheiro para nossa formatura e tudo. E aí, na época, nós estávamos vendendo. E quando eu fui oferecer para esse professor, ele já tinha uma fama de ser meio, né, de pegar as alunas e tudo, ele já tinha essa fama, então eu já sabia. Daí, quando eu fui oferecer para ele os ingressos, ele falou que queria dois, que eram para ele e um para mim. Na época eu tava namorando, eu falei para ele: não, meu filho, eu vou com meu namorado, já comprei o meu, eu vou com meu namorado. Aí ele deu uma risadinha assim meio sem graça, disse tá bom. Só que depois desse dia, às vezes ele jogava uma indiretinha ou outra, mas nunca passou disso. E eu sempre deu chegar pra lá nele. Agora teve um outro, e nossa, eu gostava muito daquele professor. Ele era, assim, um cara muito inteligente. E eu gostava muito de assistir a matéria dele, muito, muito, muito. E ele era muito próximo, assim, de mim e do meu grupo de amigos, sabe? Aquele professor amigo mesmo. Era mais velho do que eu, mas isso não era o problema. E nessa época eu também ainda estava namorando. E aí eu me lembro de que quando ele começou a demonstrar interesse, eu fiquei tipo, caramba, eu não acredito. Poxa, eu gosto tanto desse professor e vai começar essa sacanagem, essa algazarra. Só que ele já era um pouquinho mais sério, ele não tinha essa fama de ficar com alunas e tudo. Ele realmente, né? Só que eu acho que, como a gente fez muita amizade, talvez ele tenha levado para outro lado. Então, assim, ele sempre demonstra. O interesse dele, a forma dele de demonstrar que estava interessado, era levar lanche para mim e para os meus amigos, era sempre sentar, conversar, ajudar, até em outras matérias. Era assim que ele demonstrava que estava interessado. Então, nessa época, eu me lembro até de falar assim: será? Ou eu tô ficando doido, ou eu tô. Será que eu tô imaginando coisa? Porque ele demonstrava, mas de uma forma assim muito sutil. Até que uma vez eu me lembro de chegar na faculdade e aí eu sempre pegava o elevador para subir. E eu cheguei, logo depois ele chegou e a gente ficou esperando o elevador. Dali, eu não me lembro exatamente do que nós estávamos conversando. Eu não me lembro muito bem, parados ali nós dois, até que ele virou para mim, foi que ele perguntou quando é que eu iria deixar ele me levar para sair. Gente, quando ele falou isso, olha, me subiu um nervoso. Porque assim, quando um cara tá dando em cima de você de uma forma respeitosa, do que você não tá interessado, você fica sem graça de dar um fora, de dizer não e tudo. Na hora que ele falou, e pareceu coisa de filme, porque na hora que ele falou, a porta do elevador abriu e uma das minhas amigas saiu lá de dentro. Gente, foi assim. Chegou, eu respirei, sabe, aliviada. Daí a gente entrou no elevador, subiu e tudo, já não estavam mais só nós dois, né? Então eu nem cheguei a responder isso pra ele. Só que a partir desse dia ele continuou, tipo, ele
Eu lembro que na época de Páscoa ele levou ovo de Páscoa. Eu me lembro de que ele levou pra mim, pros meus amigos e tudo, enfim. Depois ele foi meu orientador por um tempo de TCC, porque eu realmente gostava muito da matéria dele. Mas nunca passou disso, sabe? Ele sempre demonstrava, mas ele era super respeitoso. Nunca aconteceu assim nada. E depois ele acabou saindo da faculdade e a gente não teve mais contato nenhum. Só que assim, lá onde eu estudava, menina, era tanta história de professor ficando com aluna, de aluna que fazia isso, professor fazia aquilo. Então, infelizmente ou felizmente, dependendo de quem está assistindo, isso aqui é uma coisa que acontece com muita frequência. Eu nunca passei por uma situação de alguém me desrespeitar a esse ponto, mas já conheço pessoas que passaram